Bom dia, irmãos. Hoje estaremos estudando a lição número 2, palavras marcantes. Tem uma correção. Na outra aula que eu postei, a lição 3, que é a lição atual, eu coloquei que gravaria a lição 1, mas na verdade foi a lição 1 que foi gravada ao vivo da nossa igreja durante a aula a aula presencial na nossa turma ou classe da Escola Bíblica Discipuladora. Então hoje estaremos estudando a lição número 2, palavras marcantes. Essa aula foi ministrada na semana passada pela professora Jália e acabou não sendo gravada, porém estarei fazendo isso a partir de agora. Nós estaremos lendo João 7, 46 e Marcos 1, 22. Duas passagens bíblicas que se identificam aqui com essas palavras. Inclusive, temos aí uma comparação a fazer, porque o que vamos estudar nessa lição fala daquilo que Jesus, das palavras de Jesus mestre, Jesus com palavra de sabedoria que foi colocada para nós, né, para toda a humanidade. E fazendo uma alusão ao dia de ontem, que foi o dia do professor, dia 15 de outubro, dia do professor, né? Dia de lembrar de todos quantos estão desenvolvendo os seus ministérios de ensino, seja nas escolas seculares, seja nas igrejas, nas escolas bíblicas, nas universidades. Então temos aí um importante papel a considerar quando falamos de ensino. Oremos então ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nos colocamos nas Tuas mãos, queremos Te pedir pelo Teu direcionamento para aquilo que aqui será feito. Dá-nos, ó Pai, sabedoria, dá-nos a Tua direção e, ó Pai, esteja, Pai, com todos aqueles que estiverem vendo e ouvindo, para que todos possam crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Palavras marcantes. Então nós vamos ler os versículos básicos dessa lição. João 7,46, que nos diz o seguinte, João 7,46. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Antes, nos diz o seguinte: assim entre o povo havia dissensão por causa dele. De quem? De Jesus. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Desdenhando de Jesus. Como sempre, né? Os fariseus não aceitaram Jesus como Messias, como Filho de Deus. E em Marcos 1, 22, nos diz o seguinte: a cura do endemoniado de Cafarnaum. Vamos ver o 21, a partir do 21.
Entraram em Cafarnaum logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizer: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Ora, isso aí deixa claro que Jesus estava ali expulsando daquela pessoa o quê? Demônios que estavam se apoderando daquele homem. Então, quem pode fazer isso? É Deus. Né? Não temos como não levarmos em conta que Jesus é Deus. E era exatamente isso que os fariseus vinham negando. Que eles não aceitavam Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Bem, então vejamos aí. Todos nós podemos lembrar de um professor, de uma professora especial, que disse ou fez algo que impactou as nossas vidas. Olhar para trás com gratidão e ver a diferença que fez em nossas vidas. Aqui o autor fala que ele lembra-se de Dona Nara, professora dele no colégio Dorval Ferreira da Cunha. Ela muitas vezes deu aulas extras para que pudessem fazer o exame admissional nos colégios Henrique Lage ou no Liceu Nilo Peçanha. Então isso aí é na cidade de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, onde ele foi aprovado pela graça de Deus e a ajuda dessa professora aqui, esteve ajudando-o. Então, é muito grato, é muito bom para nós que somos professores ouvirmos alguém falar isso, porque é um reconhecimento do trabalho que nós fazemos, tá? E eu posso falar de cadeira porque eu já estou há mais de 30 anos como professor de ensino fundamental, ensino médio, e na escola bíblica discipuladora, antes dominical, eu já sou professor há mais de 20 anos. Então nós vemos aí que a graça de Deus esteve presente. Grandes mestres vieram e se foram ao longo dos tempos. Homens e mulheres que demonstraram profundo conhecimento em sua área de atuação. O mundo teve seus grandes professores, homens de intelecto gigante e extensa pesquisa. Homens cujas palavras estimularam o pensamento e abriram a visão de vastos campos do conhecimento. Então, quando falamos homens, estamos falando também às mulheres, não é? Não é só ao gênero masculino. Ainda mais na educação, onde há uma grande presença das mulheres. Agora, preste atenção aqui. Jesus é o mestre por excelência. O mestre por excelência, o mestre dos mestres. Ele tocou a alma das pessoas, estimulou com gentileza os que não tinham esperança, marcou com suas palavras a vida das pessoas, dividiu a vida de cada um de nós, antes e depois de Jesus. Ele não dividiu só a nossa vida, não. Dividiu a história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Isso é uma contagem usada aqui pelo mundo inteiro. Então vemos aí, Marcos 1, 22, né? Porque tinham poder. Poder. E que poder é esse? O poder divino.
poder vindo de Deus. Jesus falava, todas as vezes que Jesus falava, ninguém ficava indiferente. As palavras de Jesus, elas eram e são poderosas. Elas conquistam, elas fazem as pessoas ouvir. Agora imagina quem teve o privilégio de ver e ouvir diretamente a palavra de Jesus em seu ministério. Nós não tivemos esse privilégio de viver naquela época, mas vivemos hoje e ouvimos a sua palavra através dos seus servos, através da Bíblia. Nós temos o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus e principalmente ouvir, praticá-la. Mesmo aqueles que não acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus, ficavam atônitos com as suas palavras. Os soldados perplexos clamaram: jamais alguém falou como este homem. Está em João 7,46. Os servidores que a gente leu na minha tradução da Bíblia são os soldados, né? Vemos aqui o seguinte: os fariseus ficaram irados, pois até mesmo os guardas foram impactados pelas marcantes palavras de Jesus. Mas o que é necessário para compreendermos o efeito de suas palavras sobre as pessoas? Como entender o fascínio provocado em todos quantos ouviam? Até mesmo um mestre da lei procurou Jesus para tentar entender. Nicodemos deixa isso claro quando dizia: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso está em João 3, versículo 2. Todo homem judeu comparecia à sinagoga no sábado para ouvir a lei. Jesus foi à sinagoga no sábado, não como um judeu comum. Ele foi ensinar a sua doutrina, que não eram meras repetições dos escritos da lei, como faziam os fariseus. Jesus tinha grande zelo e ardor pelas coisas de seu Pai, razão pela qual ensinava com autoridade. Seus ensinos vinham diretamente de Deus, o Pai. João 12, 49. Se pudéssemos ouvir Jesus hoje da mesma forma que seus discípulos, é certo de que ficaríamos tão embevecidos quanto os que ouviam suas palavras naquele tempo. Não era tão somente o que ele falava, mas como ele falava. Além da palavra, como as estratégias que Jesus usava para falar. E principalmente o poder de Jesus, que se manifestava claramente, o Filho de Deus, palavras de poder, palavras verdadeiras que levavam todos a crer, a acreditar naquilo que ele estava dizendo que era verdade. Ele não apenas demonstrava ter pleno conhecimento sobre tudo quanto era questionado, como também tinha poder para fazer muito além das possibilidades de qualquer pessoa. A Escritura atesta de várias maneiras o ofício profético de Jesus. E ele exerceu o seu ministério profético com total autoridade nos seus ensinos, como nos diz em Mateus 7, 28 e 29, Mateus 28, 18. Ele é prenunciado como profeta em Deuteronômio 18, 15. Lembrando, Deuteronômio está no Antigo Testamento, cuja passagem é aplicada a Cristo em Atos 3, 22
e 23. Ele fala de si como profeta em Lucas 13, 33. Além disso, Jesus afirma que traz uma mensagem do Pai, relatada por João, nos capítulos 8, 12, 50, 15, 17. Ele prediz coisas futuras nos seus ensinos, com toda a autoridade, relatada em Mateus 24 e em Lucas 19. E fala com singular autoridade em Mateus 7, 29. Suas poderosas obras serviam para autenticar a sua mensagem. Em vista disso tudo, o povo o via como o profeta. Mateus 21, Lucas 7, 24, João 3, 4, 6, 7, 9. Relatam essas passagens. No item 2, porque tinham autoridade. Primeiro, as palavras de Jesus tinham poder de conquistar. Tinham autoridade. Ele não estava falando ali da boca para fora. Ele estava falando coisas que realmente se passavam, coisas que realmente viriam a acontecer, e estava ali fazendo a vontade do seu Pai, Deus. Bem, tinham autoridade sobre a natureza. Mateus 8, 27. Então aqui é uma passagem conhecida. Jesus acalmou a tempestade, quando nos diz que os discípulos entraram em um barco e Jesus foi com eles. Em dado momento, formou-se uma forte tempestade. Seus discípulos estavam muito assustados e com medo. Eles eram pescadores, estavam acostumados a enfrentar tempestades. Não era novidade para eles. Mas esta não era uma simples garoa. Era uma tempestade muito forte. De fato, as ondas inundaram o barco e eles achavam que iriam morrer. Entretanto, apesar do tempo ruim, Jesus dormia. Jesus mantinha sua calma, porque ele fez com que aquela tempestade parasse. Como pode alguém dormir debaixo de uma tempestade? Poderia ser uma pergunta legítima de algum de seus discípulos. Entretanto, o grito de desespero foi: Senhor, salva-nos! Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e falou com a natureza. Ele repreendeu o vento e o mar. Está em Mateus 8, 26. Sendo prontamente obedecido. E em profunda perplexidade perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficou muito evidente que o poder de Jesus estava muito além da compreensão daqueles discípulos. Somente Deus poderia, com tanta facilidade, dominar a natureza. Como nos diz lá no hino 328, as ondas atendem o meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Lá na primeira estrofe: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador.
não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. A letra do hino 328 do cantor cristão, Sossegai, é baseada exatamente nessa passagem bíblica, quando Jesus acalma a tempestade. Ali foi a tempestade diretamente no mar, mas essa tempestade pode ser um grande problema que nos atinge e que precisamos nos preparar para crer que Deus vai dar uma solução para aquela tempestade que esteja atingindo a nossa vida. Nós temos que ter fé, nós temos que crer naquele que nos salvou, naquele Deus que nos criou. Nós temos que estar em consonância com Deus. Então aí, autoridade sobre a natureza. Na letra B, autoridade sobre os demônios. Enquanto caminhava pelas ruas e aldeias e até em uma sinagoga de Israel, ele se deparou com pessoas que eram escravizadas por demônios. Jesus libertou essas pessoas com grande autoridade e veio espanto sobre todos e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem, e eles abandonam o corpo de quem eles tinham tomado. Então isso aí é um poder de Deus, sim. Ser autoridade para ensinar. Frequentemente citamos outros professores, escritores ou especialistas em nosso campo de estudo. Mas Jesus não tinha que fazer isso. Ele falou com sua própria autoridade, porque toda autoridade no céu e na terra lhe fora dada. Está em Mateus 28, 18. Autoridade para ensinar. Autoridade para curar. Curar enfermidades físicas, espirituais, mentais, psicológicas. Quantas enfermidades que hoje estão presentes no nosso mundo, das pessoas que convivem com a gente, até com a gente mesmo. Então Jesus tem autoridade para curar. Jesus curava, e isso era notório em todos os lugares onde ele passava. Muitas vezes curou pessoas quando as encontrava pelo caminho ou quando elas o procuravam onde ele estava. Vale destacar que a sua bendita ação em benefício das pessoas acontecia estando elas perto ou longe. Vejamos então aqui, perto, Lucas 13, 12. Há vários relatos de pessoas doentes de diversas enfermidades que tiveram um encontro com Jesus e foram curadas apenas com suas palavras. E vendo-o a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13, 12. Longe, Mateus 8, 5. Um centurião romano
se dirigiu a Jesus dizendo que seu servo estava em casa muito doente. Prontamente, Jesus diz que irá à sua casa para curar aquele servo. O centurião diz não ser digno de receber Jesus em sua casa. Então ele estava reconhecendo o poder de Deus, que Jesus é Deus. Ele diz a Jesus que bastava uma palavra e seu servo seria curado. Ele argumenta que sabe o que é dar uma ordem e ser obedecido, que ele ordenava a um de seus soldados que fosse, e ele iria, e a outro que viesse, e ele viria. Que ele também estava sujeito a ordens. Então Jesus disse àquele centurião: vá, assim como você creu, isso assim acontecerá. E aquele servo foi curado. Mesmo Jesus não estando próximo dele, mesmo Jesus não o vendo, ele foi curado pela fé do seu servo, do seu Senhor, daquele centurião. No item 3, porque traziam esperança. Esperança. Precisamos de esperança, né? A gente vive no meio de tanto problema, de tantas dificuldades. Se a nossa esperança não estiver pautada, centrada em Deus e em Jesus, que seria de nós se não estivéssemos crendo em Jesus? Que esperança teríamos, né? Nos diz aqui: uma pobre mulher fora pega em adultério e levada até Jesus apenas para pôr Jesus à prova, para ver como seria a reação de Jesus àquela situação de adultério. Pela lei ela estava condenada, sim, né? Ela estava condenada, ela deveria ser apedrejada pela lei, a lei mesmo, a lei de Moisés, seguida a risco pelos judeus. Vale lembrar que a lei determinava que os adúlteros, homem e mulher, deveriam ser apedrejados até a morte. Levíticos 20:10. Mas não trouxeram até ali o homem, só trouxeram a mulher. Ela não cometeu esse adultério sozinha. Teve um homem que praticou esse adultério com ela, fez sexo com ela. Então, consequentemente, ambos pecaram, não foi um só. Porém, somente a mulher fora denunciada pelo adultério. Só ela foi denunciada. Isso é uma visão machista, que predominava naquela época de uma forma direta essa visão, essa sociedade machista. O homem com quem ela havia adulterado poderia até estar no meio daquela gente acusadora, tentando se livrar da pena da qual ele também deveria ser alvo. No entanto, Jesus não discute as questões legais. Ele apenas disse aos acusadores: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7. Como todos saíram um após outro, não sobrou mais ninguém para acusá-la. Então Jesus disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não
peques mais. João 8, de 10 a 11. Uma palavra de misericórdia e esperança para aquela mulher. Porque é fácil acusar, é muito fácil acusar os outros, mas olhar para si próprio e reconhecer os seus pecados e ver que nós não temos capacidade de julgar ninguém, porque isso é atribuição de Deus, não é nossa. Quem julga é Deus. Então nós não temos que estar julgando ninguém, porque a gente também tem pecado. Você pode não ter um pecado grandioso, terrível, mas você tem pecado sim. Por que nos diz a palavra de Deus? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá no Novo Testamento, na carta aos Romanos, todos pecaram. Então a gente tem pecado sim, mas não podemos deixar que ele domine a nossa vida. Para pensar e agir, Jesus sempre teve as palavras certas para todos os momentos. Jesus não chegava nos locais por acaso, não. Ele tinha um propósito para a glória e honra do seu próprio, do seu nome e do seu Pai. Sempre surpreendeu seus ouvintes com ensinamentos profundos, porém de forma simples, numa linguagem que todos entendiam. Vemos aí também o seguinte: ele tinha autoridade sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, e ele tinha poder. Nunca ninguém havia visto alguém como ele. E ele morreu. Esses poderes continuam se fazendo presentes? Sim, claro que sim, porque hoje é o Espírito Santo que opera, que faz toda essa obra. É o Espírito Santo de Deus que opera os milagres, que nos convence do pecado, que nos fortalece, que nos orienta o caminho que nós devemos seguir. Para pensar e agir, aquela parte final que leva a uma reflexão sobre a nossa vida dentro do estudo feito, né? Reflexão sobre a nossa vida, uma reflexão de cada um sobre si próprio. É a autoavaliação. Como tem sido a minha maneira de falar? As minhas palavras são consonantes com as palavras de Jesus? Quando falo do Evangelho, falo com autoridade, ou falo verdade com cara de mentira? Nossas palavras precisam ser marcantes, diferenciadas e significativas, assim como foram as de Jesus Cristo, nosso amado Mestre, Salvador e Senhor. Muito obrigado, amigos, irmãos, por acompanhar nossas aulas, né? Por estar vendo, ouvindo, nos prestigiando com a sua presença virtual, e também aos irmãos da nossa classe que têm estado na presença direta nas aulas presenciais, né? Nós precisamos que o poder de Deus esteja nas nossas palavras. E nós só podemos ter palavras de poder se estivermos em comunhão com Deus. Se Deus dirigir a nossa vida, se for Ele o nosso guia. Aí sim,
a gente pode estar tendo o poder de Deus manifestado em nós. Que essas nossas palavras sejam marcantes em qualquer lugar que estejamos, com quem for que estejamos fazendo realmente a vontade de Deus. Com essas palavras marcantes. Oremos então pelo nosso país, pelos rumos do nosso país, oremos pela nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora, pela nossa igreja, pelo trabalho que ela tem desenvolvido, né? E também pelos irmãos que estão em oração, em ação, fazendo obras de evangelismo, obras sociais, estão dando esse bom testemunho à sociedade. E oremos pelos rumos do nosso país, na política, na economia e também pela eleição que teremos daqui a 15 dias. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua direção. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai de amor, e queremos Te agradecer, porque Tu tens cuidado, nos protegido, nos dirigido, Senhor. Queremos Te agradecer pelo como Tu tens nos sustentado no dia a dia, apesar de todas as dificuldades que se passam. Muito obrigado pelos Teus servos que estão fazendo a Tua obra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Toma nas Tuas mãos o nosso país, Senhor. Abençoa, ó Deus, o Brasil, os Teus governantes, o povo brasileiro. Dá, ó Pai, a devida sabedoria, Senhor, a cada um. Seja conosco, Pai, nos guiando, nos dirigindo. Esteja, ó Pai, com a nossa vida, Senhor, em todos os sentidos. Abençoa todos aqueles que estão vendo e ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.